Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos e Movimento, programa feito para você, trabalhador de Nova Friburgo, região. Temos o apoio do Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Têxteis. Ainda está com a gente aqui o CEP, o SIMPRO, o Sindicato dos Químicos. A intenção desse programa é trazer o que está acontecendo na nossa cidade e também nas categorias. Antes de entrarmos nos assuntos da nossa cidade, eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas categorias. O Sindicato Vestuário ainda não fechou a sua convenção coletiva, porque o Sindicato Patronal ofereceu 9% de reajuste, né, numa inflação de 8,34%, onde o piso de costureira passa para 990 e o de auxiliar 875. Então, a diretoria do sindicato está tentando negociar pelo menos para melhorar esse piso aí, que está muito baixo em relação às outras categorias. O Sindicato dos Químicos está na mesma situação. Tem uma proposta de reajuste que faz com que o piso dos trabalhadores químicos fique abaixo até do piso estadual. E o AUSEI está tentando negociar, ampliando. A data base deles é março, nós já estamos em julho, ainda não conseguiram fechar a convenção coletiva. O Sindicato dos Metalúrgicos, que é a pior situação, que a data base deles é 1º de janeiro, nós já estamos em julho. O Sindicato Patronal sequer ofereceu uma proposta concreta. Então, a diretoria está construindo, junto com a categoria, a possibilidade até de uma greve, né, na categoria. Dizem de crise, situação de crise, mas o trabalhador nós temos que discutir. O que nós estamos repondo hoje em relação a 2014, 2015. Nós não estamos discutindo a crise que foi instituída depois da eleição. Então essa é uma situação que a categoria dos metalúrgicos está passando. A nova diretoria lá, capitaneada pelo Anderson Ramos, e eles estão tentando buscar aí um acordo com a Sindicato Patronal. Caso contrário, vamos iniciar uma grande campanha aí de mobilização dos trabalhadores metalúrgicos. Já é janeiro, né? Já está passando quase um ano e os companheiros estão sem reajuste. O Sindicato dos Têxteis fecharam a convenção coletiva em torno de 10%, mas ainda não conseguiram homologar no Ministério do Trabalho, tem aquela burocracia, mas você já pode entrar em contato lá com o Sindicato dos Têxteis, que já fecharam a convenção coletiva. Vem aí agora em agosto a campanha dos bancários. Você sabe muito bem que a campanha do bancário é sempre aquela campanha difícil, os companheiros sempre têm que ir para a greve para conseguir algum reajuste, ainda mais na atual conjuntura. E a gente estava lendo esse dia o panfleto do Sindicato dos Bancários, que diz o seguinte: os bancos tiveram em torno de 26 bilhões de lucro, os bancos tiveram. Mesmo em crise, nessa crise que está se construindo aí, quem ganha dinheiro são os banqueiros. Então, tem condições de repassar um reajuste decente aí para os funcionários bancários. E a gente vai estar apoiando. E nesse programa a gente vai conversar sobre essa situação, né? E está comigo aqui a Lucimar, que é diretora lá do Sindicato da Construção Civil. Tudo bem, Lucimar? Tudo bem, Edil. Olá, amigos, amigas, companheiros de trabalho. Bom estar aqui novamente trazendo as informações da categoria e dos acontecimentos aqui na nossa cidade. Completando um pouco a primeira fala do Edil, nós estamos também com o mesmo problema com a indústria Votorantim, na qual nós negociamos em acordo separado da construção civil. E se o metalúrgico, a database é janeiro, a Votorantim, a database é novembro. Novembro? Ou seja, são 8 meses de negociações. E é aquela história, é a crise, né? Mas como você mesmo falou, a crise se instalou agora, não no ano passado. Nós estamos falando de reposição. Exato, de reposição, e a empresa até agora só oferece o INPC, que no caso
da Votorantim é bem mais baixo, porque no período do ano passado são 6,34%. E o interessante, Edil, que a empresa Votorantim foi apontada como a empresa que teve o maior crescimento, foi a melhor empresa de atuação no ramo da construção civil. Mesmo na retração de 1% no faturamento deles, conseguiram ainda um lucro de mais de 300 milhões de dólares. É uma empresa que está instalando novas fábricas na Turquia, na Argentina e além do Nordeste. Eu não me lembro todas as cidades. E mesmo assim nós estamos num impasse de não conseguir ganhar nem 1% de ganho real. É a situação, porque hoje o que jogam, a gente está falando da questão da crise, tentam, tanto o governo, o Congresso Nacional e os empresários querem jogar a crise no colo do trabalhador. Não é o trabalhador que construiu essa crise, a gente tem que ficar bem claro isso. Vem na questão do seguro-desemprego, da pensão, na questão do PIS, tudo isso. E agora deram um fôlego para o empresariado dizer, não, estamos em crise, então não tem como fazer isso, fazer aquilo. Essa situação, para você ter ideia, lá no Sindicato dos Químicos, eles não queriam discutir. O INPC, aí depois que o Alzey começou a pressionar, já chegaram a 9%, se eu não me engano. Então, por quê? Por que já não fechou isso lá atrás? Né? Era mais uma situação de dificuldade. Né? Eu tive participando de uma reunião com o Alzey e realmente o quadro é esse, né? A questão da crise, é como você falou antes também, a categoria dos químicos, mesmo com esses 9%, não atinge nenhum piso regional, né, do Estado, enfim. A gente, com certeza, é sempre o trabalhador que está pagando a conta de um governo que nós já sabíamos que essa crise ia acontecer de uma hora para outra, mas sempre estoura para o trabalhador. Porque, não sei se você chegou a ver uma matéria nessa semana, que o Judiciário, não sei, TRE do Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma forma deles conseguirem um ganho foi fazer o remanejamento de 15 em 15 dias dos juízes. E nesse remanejamento dos juízes, eles ganham assim, um valores absurdos, porque foi remanejado a cada 15 dias. Quer dizer, são outros valores que são agregados a esses salários também do judiciário que acaba prejudicando exatamente os trabalhadores. São sempre que pagam o pato, são sempre que estão segurando as contas do governo. A minha esposa trabalha no Tribunal de Justiça. Uma das coisas que acontece é assim... eu estava falando com ela assim, se tivesse a hegemonia, né, os trabalhadores que estão nas serventias, tivessem as mesmas regalias dos juízes, dos desembargadores, né, isso ficaria, porque para você ter ideia, a perca, se eu não me engano, salarial deles é em torno de 70%, a reivindicação deles em termos de perca salarial dos trabalhadores, enquanto os juízes têm um monte de regalia. E é o país, você vê hoje o Congresso Nacional, nós temos um Congresso conservador, Eduardo Cunhas e Renan Calheiros, que são os presidentes do Senado e do Congresso. Inclusive, saiu a notícia agora que o Renan Calheiros ele foi finalmente denunciado na questão da Lava Jato, mas o Congresso que não trabalha, tem uma crise. Aí a gente não vê os deputados trabalhando no sentido de vamos levantar o país, vamos querer mudar, não. Eles querem detonar o governo. A única coisa que a intenção deles é só detonar o governo. Então não vamos chegar a lugar nenhum com esse Congresso aí. É uma discussão de impeachment, quer dizer, uma mídia que, né, fica lançando diversas informações, o trabalhador fica totalmente confuso. A única coisa que nós temos certeza quem está pagando a conta e que sempre vai pagar a conta dessas questões vai ser sempre o trabalhador. Seja na redução do salário, agora vem a questão da redução de salário e jornada, seja na redução dos benefícios, né, a gente vê a questão do seguro-desemprego, a questão do auxílio-doença, pensão pós-morte, enfim, são sempre os trabalhadores que vão ter retirada nos seus salários. E a gente, você falou um negócio que é interessante, essa questão da redução e aí foi bom a gente lembrar dessa fase. Existe a medida provisória que propõe a redução de salário e redução de carga. É muito sério porque o conjunto o salário já está baixo. Nós temos uma média salarial, se for em Friburgo então, a média salarial de 1 a 3 salários mínimos, na grande maioria dos trabalhadores ganham de 1 a 2 salários mínimos.
Então não tem que rebaixar mais, não tem que mais discutir. E o Congresso Nacional vai discutir essa medida provisória, eu acredito que vai ser aprovada, porque quando é de interesse do capital, interesse do empresariado, ela passa rápido. Então você fica atento, porque vai vir aí, se for, procure o seu sindicato, porque isso vai ter que ser via sindicato. Isso é fundamental, porque os sindicatos unidos possam barrar essa situação, né? Sim, toda essa discussão de redução sempre é via sindicato, também é uma forma de o governo também empurrar essa responsabilidade para o sindicato. Além disso, também saiu uma medida também permitindo o trabalho em feriados de domingo, trabalho de domingos e feriados religiosos, também com a aprovação do sindicato. E aí eu te pergunto, se nós estamos num país de crise, de redução, como que ainda vem aprovar o trabalho nos dias de religiosos, feriados religiosos, ainda domingo? São algumas incoerências desse governo, né? E como sempre falamos, é ficar atento, o trabalhador ficar atento, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer situação que vê de desconforto no seu trabalho, procure o seu sindicato, procure estar bem informado. Outra coisa que eu vi também agora foi uma pesquisa que nunca se fez tanta hora extra no Brasil. Ué, como é que pode? É um negócio que tem umas coisas assim que a gente não consegue. O nível de hora extra dos trabalhadores aumentou. Se estamos em crise, por que tem hora extra? Então vamos cortar a hora extra, vamos contratar mais profissionais. E aumentou no desemprego. Vamos fazer redução de jornada sem redução de salário e fazendo contratação. Então, tem saída, isso que eu estou falando. A proposta que os sindicatos têm discutido ao longo dos anos até a gente começou nas 40 horas semanais, lembra? De redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salário, porque à medida que reduzir as 40 horas semanais, obviamente você vai abrir um novo turno, vai ter mais contratação. E se nós estamos extrapolando na hora extra, corta a hora extra e contrata mais mão de obra. É uma incoerência danada nesse país. Seria o certo, né? Mas a gente acaba passando mesmo, a gente vê aí muitos setores assim, muito receosos, né? A gente vê na construção civil mesmo, tem ocorrido muitas demissões, né? No próprio comércio, enfim, a gente fica todo mundo assim meio que estático, né, sem saber muito bem quais são os caminhos a tomar daqui para frente. Lucimar, uma das coisas que eu tenho percebido, e lá no vestuário a gente tem percebido isso, muitas das empresas que estão passando por crise agora é que já vinham em situações muito críticas. Ontem mesmo eu estive visitando uma empresa onde que a proprietária me disse que não tem condições de pagar salário de funcionários. Simplesmente. Não tem condições de pagar salário de funcionário. Como se fosse tão simples assim você chegar para um trabalhador que ficou 30 dias dentro da empresa produzindo, chegar para eu aqui, ó, oi, não tem mais condições de pagar seu salário. Obviamente isso aí é porque que vem se construindo uma crise durante os anos e agora culminou com essa situação. E tem muita gente se aproveitando da palavra crise para criar situações. Então a gente chama a atenção de você, fica ligado, é importante, tem um momento de realmente retração da economia, a situação do país política é instável mesmo, porque a oposição não quer construir nada, ela só está trabalhando para destruir. Então a gente tem que estar estável, mas agora tem possibilidade concreta de manter esse país funcionando e a cidade, a gente vai conversar no segundo bloco sobre a cidade também funcionar. A gente vai ao intervalo e volta já já. Trabalhador brasileiro, O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. trabalhador brasileiro, Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, Sindicato dos Bancários, Sindicato do State, Sindicato Metalúrgico, temos apoio do Químicos, professores e do CEP.
É importante trazer esse debate para você do que está acontecendo. Nós estamos batendo um papo aqui sobre o que está acontecendo no país, no nosso estado. Você pode entrar em contato com a gente, é 2522-3164, 2522-2266, ou através do nosso e-mail, sindicatosemmovimento@gmail. Nós temos um canal também no YouTube, que é Sindicatos em Movimento, que você pode assistir a reprise dos programas, né? E você pode compartilhar aí pela rede, que é importante divulgar o que está acontecendo aí nas categorias de trabalhadores de nossa cidade. E também você vai, que a gente tem trazendo de pessoas aqui de diversas matizes para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí na nossa cidade, no país, no mundo. Hoje eu estou com a Lucimar, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Lucimar, no primeiro bloco nós estávamos falando um pouquinho do quadro geral, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar para a nossa cidade. A nossa cidade é realmente é uma situação atípica, porque nós temos alguns segmentos, eu vou até falar, nós temos a Construção Civil, que teve um pool da Construção Civil em cima dos parques, dessas obras que tiveram aí, Minha Casa Minha Vida e tal. Tem o setor do vestuário, que é um setor forte, em torno de 14 a 20 mil trabalhadores na região. Temos o setor do agronegócio também, né, do pequeno negócio de agricultura naquela região do centro ali, e o comércio forte da cidade, porque é o comércio que atraía os moradores de outra cidade e o próprio populacional Friburgo. E temos um governo que eu chamo um governo apático, um governo que não disse ainda para que veio. Então temos algumas áreas importantes que precisa discutir. Por exemplo, quando ele toma a decisão de proibir os ônibus de virem no centro da cidade, intermunicipais, ele está tirando do comércio em torno de 5 mil pessoas. Olha só, 5 mil pessoas que vinham ao centro da cidade, que não vêm mais. E cria no centro norte fluminense nem empatia, né? O pessoal ficou meio descontente, né, com a situação da nossa cidade. E agora ele volta com os ônibus botando um ponto atrás do clube de xadrez e o outro lá do lado da igreja luterana. Eu não entendi essa ótica de nada. Eu não entendi. Você conseguiu entender qual era onde ele quis chegar? Porque se o ônibus não podia... Qual a diferença do ônibus rodar ali e rodar lá? Né? Você está perto de você ali, né? Ainda também não consegui entender, ainda não consegui ter essa visão que são os ônibus intermunicipais que atrapalham o trânsito, né? Não é isso, nós sentimos quando teve essa parada, essa proibição, e os ônibus só chegavam nas rodoviárias sul e norte, não modificou nada o trânsito continuou caótico. Nós precisamos de uma gerência realmente de trânsito. Está se falando agora numa mudança, né? Está propagando, a grande mídia já está dizendo. Está propagando aí que vai ter uma alteração no trânsito, eu espero que venha resolver. Agora, você querer isolar, né, os entornos, é como você falou, se nós estamos num momento de crise, você tem que buscar alternativas para o crescimento local e não buscar alternativas que venham prejudicar ainda mais. Quer dizer, você está tentando melhorar o trânsito em função dos intermunicipais, e esse volume de compradores, esse volume de pessoas que poderiam estar aqui investindo no nosso comércio, acabam ficando, de certa forma, descontente e causando desconforto. E né? Só aconteceu essa mudança aí porque teve a pressão mesmo dos próprios trabalhadores. Eu sei que o setor do vestuário tem muita gente que vem de fora, lá na Construção Civil também tem. O pessoal que vem de fora, só aquela pressão que fizeram aquela paralisação no Paissandu, foram para a Câmara de Vereadores, fizeram uma passeata que até os sindicatos apoiaram. Só que ele voltou atrás. Então não é nada planejado, assim, eu não vejo um planejamento assim, olha, vamos mudar o trânsito. Agora está se propagando que vai ter algumas alterações. Fizeram um alargamento da pista ali na Padre José Saboia de Medeiros, no Paissandu, que é ali no Paissandu, fizeram o alargamento da pista. Não adiantou de nada. Eu passo ali constantemente, porque se eles tivessem feito o alargamento da pista, fizesse sinalizado, pintado as faixas, então o carro vinha e ele já arrumava o caminho dele. Não, continua mesmo. É como se tivesse feito alargado um acostamento. Você prestou atenção, é um acostamento, porque você não pode parar, um acostamento que você não pode parar. Não pode parar, está sendo, quer dizer, como você falou, não tem essa sinalização, poderia os ônibus estarem fazendo esse trajeto intermunicipal e não parando ali perto da Luterana. É como você falou, uma obra que causou um transtorno, porque quando estavam fazendo aquele pedaço ali, o trânsito também ficou bem caótico, buscando uma solução e não é discutido, né? A questão do governo é esse, ele toma as medidas, não ouve a população,
né, deixar claro que ele nunca marcou conosco nas sindicatos para a gente conversar, para a gente trazer essas questões. Enfim, é como você disse, é um governo apático. A gente não tem, até deixar aqui para os senhores entenderem que nós solicitamos uma audiência junto ao prefeito, porque a gente já viu pela mídia que ele recebe os empresários, recebem todos os outros segmentos. Agora, o segmento dos trabalhadores, ele não recebe. Não recebeu nenhum sindicato para conversar. Olha só, prefeito, nós temos aí algumas sugestões, propostas, e são os trabalhadores que fazem gerar a economia. Então é importante, ele não recebe nenhum sindicato, não sei, ele tem uma como é que fala, uma ojeriza, né? Eu acho que deve ter, porque a gente fala a verdade, a gente não está aqui, nós não estamos aqui para ficar, nós não somos contra o prefeito, deixa bem claro. Nós não estamos aqui num programa falando que nós somos contra o prefeito Rogério, contra a pessoa do Rogério, também não temos nada contra a pessoa do Rogério. Nós fazemos as críticas em relação ao que nós estamos vendo, que os trabalhadores estão vendo. Por exemplo, o trânsito da nossa cidade, se fizesse uma terceira pista de 2 pedras até ali na rua, perto onde é o sindicato de vocês ali, na Rua 7, já desafogava muito o trânsito ali. Né? É só tirar aquela calçada do lado do rio e fazer uma terceira pista. Pintar as faixas, o que é uma dificuldade que eu vejo, eu já falei isso com o Coronel Hudson, eu falei com o Coronel Hudson quando ele era da Altran, o Haroldo ainda não tive com ele, que era da Secretaria de Mobilidade Urbana, para falar assim, gente, aqui na Praça Getúlio Vargas, se ele pintar as 3 faixas ali, tem uma faixa aqui, tem outra aqui, pintar, não vai ter aquele estacionamento em fila dupla que ele pode cobrar e o trânsito vai fluir. Na Alberto Baroni é a mesma coisa, na José Eugênio Miller, aquela que passa por dentro ali, perto do Senai, se pintar a faixa, vai ter 2 fluxos para o carro, não. Aí, quando não tem faixa, o cara se vê no direito de andar no meio. Então, a mobilidade se dá isso. E a ciclovia, outra coisa, eu fui a Conselheiro, estão falando que estão fazendo uma ciclovia. Eu não vi ciclovia na estrada. Eu vi... ontem eu vim também desse lado de Conselheiro, vi umas obras, mas não consegui também identificar. Eu não consegui identificar aquela obra ali como ciclovia. Sabe por que eu não entendi? Porque fizeram uma afastada do rio, fizeram uma calçada e, inclusive, no meio da calçada estão botando aquela guia para pessoas com deficiência. Então, como é que o ciclista vai andar em cima da calçada? Então, não tem. Então, podia aproveitar a beira do rio e criar uma ciclovia vindo de lá até aqui. Não foi feito isso. Muitas coisas têm que ser feitas mesmo, senão a gente vai daqui a pouco parar. Você vai ter que sair de casa a pé mesmo, não vai ter nem bicicleta, né? Porque se não tem ciclovia, já vai pelos números de acidentes que a gente vê, né, diariamente, motos, carros, enfim. E a gente precisa que o governo venha pensar com mais carinho na questão da mobilidade e ouvir mais a população, né? Agora o prefeito deu a notícia que ele vai cortar no próprio salário. Ele disse o seguinte, que ele vai cortar 5% do salário dele e dos secretários, para ter uma economia. Eu só fico preocupado se esse corte também não vai vir em termos de demissão de funcionários, porque nós já temos deficiência funcionária na área de saúde e na área de educação principalmente. Na área de manutenção também tem deficiência de funcionários. Espero que não atinja os trabalhadores. Mas, por outro lado, o corte de 5% é irrisório nessa questão dos salários do governador, do prefeito e dos secretários. Para você ter ideia, nós temos na prefeitura cerca de 1.300 cargos comissionados. Na sua grande maioria são apadrinhados. Tem gente que trabalha. Não pode dizer que não podemos generalizar, mas na sua grande maioria são apadrinhados do governo, ou seja, são aquelas pessoas que fizeram campanha, que têm indicação de vereador, indicação de fulano, estão lá na prefeitura lá, muitos até sem trabalhar, muitos sem trabalhar, ou então fingem que estão trabalhando com um salário muito maior do que o salário do servidor. Então, por que não começar a organizar a administração através disso aí? Incentivar o próprio funcionário de carreira, não é verdade? Sim, mas o prefeito quer fazer esse corte nos secretariados e no salário dele, com certeza, onde vai ser investido esses valores também é de interesse público, né? Como você bem falou, os comissionados, né, aqueles indicados, e faz também uma grande diferença na folha de pagamento, né? Então, isso tem que ser estudado, tem a questão aí do concurso também que está para acontecer, não sei como aí não sai o concurso, né? Sai, tem, enfim. E, geralmente, se houver ainda mais demissões também dentro do grupo da prefeitura, vai complicar ainda mais o setor, né? Porque Friburgo está vivendo esse momento de desemprego também, não tem tantas vagas abertas, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Mas qualquer
como se diz, ideia que venha realmente fortalecer a nossa cidade, que venha gerar mais economia, com certeza vai ser sempre bem-vinda, né, Edil? E a gente está aí com uma discussão que a gente chama a atenção de você, trabalhador de Nova Friburgo, porque existe o desemprego, realmente existe hoje um desemprego no país e infelizmente está chegando próximo da gente aqui, mas é importante você ver a situação da sua empresa, da qualificação, porque às vezes também é muita conversa, né? Tá em crise, mas você olha na garagem, tem um carro novo lá, né? Você olha a situação do empresariado, ele não reduz o lado dele, tem que jogar no colo de você, trabalhador. Então, vamos se levantar. Outra coisa que eu queria aproveitar você aqui é o seguinte, nós temos um debate antigo nosso do movimento sindical sobre a questão da água de Nova Friburgo. Você, cidadão friburguense, sabe que nós pagamos 50% da água e 50% de esgoto. Por quê? Diz as autoridades que Friburgo tem tratamento de esgoto. E a gente sabe que não tem. Friburgo tem a coletagem do esgoto na beira do rio, que leva para uma seção, uma ET, né, que é a estação de tratamento, uma aqui indo para Olaria, outra em Duas Pedras, outra agora em Conselheiro. Essas ETs. E a gente que anda na beira do rio, que mora aqui no centro, eu não estou vendo esse tratamento de esgoto, eu não estou vendo. E agora os companheiros de Conselheiro, aí eu estou falando porque eu fui procurado pelos trabalhadores de Conselheiro, que até uns 3 meses atrás eles não pagavam a taxa de esgoto. Com a inauguração da estação de Conselheiro, eles levaram um susto, porque a conta d'água se ele pagava R$50, ele começou a pagar 100. Tem uma companheira nossa do sindicato que mora ali para baixo de Duas Pedras, que a conta dela passou para R$300. Conta de água. Aí ela foi discutir o que está acontecendo. Por quê? Porque aumentaram a taxa de esgoto. Então não tem tratamento de esgoto e infelizmente a gente espera que a Câmara se levante contra isso, mais uma vez, né? Primeiro, né, fazem também sem nenhuma comunicação, prévia comunicação, né? É que você falou, você é surpreendido, você paga uma taxa hoje de R$100, amanhã você paga uma taxa para você de 200, você é surpreendido com essa tarifa no momento que tudo está tão aumentando assim em fator da crise, né? Aproveitando isso. E como você disse, onde está o tratamento? Né? A gente vê o rio totalmente poluído, a gente não vê essa questão dos tratamentos serem efetuados e o trabalhador estando pagando por isso e sem ter uma explicação. Né? Cadê os órgãos que são responsáveis, a empresa que é responsável em fazer uma explanação sobre esse assunto, né? Também que fique até convidado, dá licença de vir até aqui o programa e apresentar esse tratamento de água que foi feito, mostrar à população a necessidade desse valor, né? Fica aí o convite. É verdade, porque aqui está aberto, aqui é democrático. Se quiser vir falar com a gente, nós liberamos. Aqui é o espaço para todo mundo. Nós não estamos aqui para só a nossa opinião que é a verdadeira, não. Se você discorda com a gente, entre em contato conosco, 2522-3164, nosso e-mail sindicato-movimento@gmail. Pode vir, chamamos o pessoal da Água de Nova Friburgo, quiser bater um papo com a gente aqui, nós estamos abertos aqui para conversar. Por que você está falando da questão do tratamento? Por quê que a gente está falando isso? Porque tem o tratamento do esgoto, porque hoje Friburgo, Nova Friburgo, eu vi agora recentemente, eu estive no sul de Minas, lá as cidades, todas elas têm promoções de inverno, nós estamos agora no festival de inverno que nem muito divulgado é. Então, você vê as cidades cheias, por quê? Porque é frio. Porque é frio, o cara vem do Rio de Janeiro, vem de outro planeta. E nossa cidade, que é uma das cidades mais frias do país, a gente não vê a parte a propaganda disso. Então, aí vai chegar aqui na beira do rio, que você vê lá, vai ver esse rio sujo, com cheiro horrível. A água, outro dia eu tirei umas fotos, até ia trazer para o programa, as fotos para mostrar que você vem daquele entorno ali no Paissandu, que vem de Ponte da Saudade, lá de Barripu, de Olaria, você vê a diferença, a tonalidade da água clara ali. E justamente de onde vem mais sujo é de onde tem a estação de tratamento, que é de Olaria. Se você mostrar ali, você que está nos assistindo, pode prestar atenção nisso. O que vem de Ponte da Saudade, o rio ali, o Santo Antônio, ele é mais clarinho, né, lá da sua área lá. Agora, quando vem de Olaria, vem sujo, se tem uma estação de tratamento ali perto da antiga fábrica de renda, não era para estar sujo o rio ali. Então tem uma coisa errada. Então a gente chama a atenção aí da população que está na hora de começar a pensar aí de como que a gente vai se levantar contra essa situação. Não é a Câmara de Vereadores que é o órgão fiscalizador.
você sabe disso, a Câmara de Vereadores de Cálculo Fiscalizador, que é o que devia estar se levantando, e a gente espera que isso aconteça. Então, como você bem disse, nós não estamos aqui para criticar, né? Nós somos a voz dos trabalhadores, né? Representantes deles, e eles trazem esses questionamentos para a gente procura dar as informações, só que tem algumas coisas que fogem à nossa competência. Então, essas pessoas aí citadas que possam vir dar uma explicação para esses trabalhadores sobre esses aumentos que tiveram, sobre o tratamento de água que está sendo feito em Nova Friburgo. A gente vai tentar. Prometo você que eu vou ligar, pedir, querem conversar com a gente lá? Se eles quiserem, o programa está aberto. Só queria agradecer a sua participação, sempre engrandece o programa e, ao mesmo tempo, deixar aí os minutos finais aí, o que você manda aí para os trabalhadores. Então, continuamos ali pronto para atender vocês na Rua de Estão Pinto, né? O telefone 25287314, 25287121. E tragam também os seus questionamentos, para a gente poder trazer também para o programa. Tem algumas coisas que vocês têm dúvida, querem um esclarecimento melhor, entre em contato com os sindicatos, para que a gente possa estar discutindo isso juntamente. É verdade. Então, eu queria agradecer a sua participação, dizer a você, trabalhador friburguense, a população de Nova Friburgo, esse espaço é democrático, aberto, mande críticas, sugestões lá para o nosso e-mail, assiste o programa no YouTube, compartilhe, que é importante. Quanto mais a gente estiver trazendo as ideias, conversando sobre o que está acontecendo, com certeza a gente vai criando uma cidadania mais plena. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.